Pessoal, acabou o primeiro turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana e o Fluminense termina essa primeira etapa, esses 3 primeiros jogos, na segunda posição na classificação geral, tá? Incluindo todos os grupos. No grupo F, o Fluminense é o líder com 7 pontos. Mas na classificação geral, o Fluminense está em segundo lugar, empatado com o Guarani do Paraguai, o Huracán da Argentina, o Universidade de Quito do Equador, o Godoy Cruz, também da Argentina, e o Grêmio. Todos esses times têm 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. O primeiro colocado geral, surpreendentemente, é do Muchuquiruna, equipe do Equador, que tem 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos. Surpreendente a classificação até aqui de uma equipe desconhecida, né, do público brasileiro. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nessa equipe equatoriana, que ganhou, inclusive, do Cruzeiro dentro do Mineirão. Por falar em Cruzeiro, é a surpresa negativa, né, dessa Copa Sul-Americana até agora, com 3 derrotas em 3 jogos, já está praticamente eliminado da fase de mata-mata. O Cruzeiro vai precisar de um milagre aí, se quiser pelo menos pegar a segunda posição no grupo. O primeiro lugar não pega mais. Se quiser ficar em segundo lugar, vai ter que ganhar os 3 jogos e ainda vai ter que torcer aí por uma combinação de resultados para poder avançar para a fase de mata-mata. Praticamente eliminado o Cruzeiro da Copa Sul-Americana. Um clube grande a menos, né, para ser adversário do Fluminense na próxima fase. A gente lembra que o primeiro colocado geral desta fase de grupos, ele vai ter a vantagem de jogar oitavas, quartas e semifinal, decidir a sua vaga, decidir a sua vida em casa, o segundo jogo é em casa. Depois a final é em campo neutro. Mas das oitavas até a semifinal, o melhor colocado, ele contra qualquer time, ele vai sempre decidir em casa. Por isso que é importante o Fluminense brigar por essa primeira colocação geral. Hoje o Fluminense é o segundo colocado e é exatamente segundo mesmo, gente, porque ele está empatado com o Huracão, os dois têm 7 pontos, mas os dois têm o mesmo saldo, o mesmo número de gols marcados e o mesmo número de gols sofridos. Então estão disputando ali pau a pau essa segunda colocação. O Fluminense agora tem ainda mais 3 jogos para disputar, sendo 2 em casa. Próxima rodada pega o San José, na altitude, e depois tem 2 jogos seguidos no Maracanã contra a União Espanhola e na última rodada decidindo provavelmente a primeira colocação do grupo contra o Once Caldas da Colômbia. Outra coisa importante é que o primeiro colocado de cada grupo, ele vai direto para as oitavas de final dessa Copa Sul-Americana, enquanto que o segundo colocado ainda tem que jogar ali uma repescagem contra as equipes terceiras colocadas eliminadas da Libertadores da América. Hoje, se a Libertadores acabasse hoje, a gente teria nesse mata-mata da Sul-Americana Botafogo e Flamengo. Então, imaginem, o campeonato, né, a Copa Sul-Americana ficaria bem mais difícil se, obviamente, Botafogo e Flamengo entrassem na competição a partir da fase dessa de mata-mata, né, que antecede ali as oitavas de final. Lembrando que semana que vem não tem Copa Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil para os clubes brasileiros. O Fluminense, por exemplo, joga na terça-feira contra o Aparecidense no Maracanã, às 9h30 da noite, e o Fluminense só volta a jogar pela Copa Sul-Americana no dia 8 de maio, uma quinta-feira, às 9h30 da noite também, lá em La Paz, no estádio Hernando Siles, contra o San José, na altitude de mais de 3.700 metros. A CBF definiu a arbitragem para o clássico de amanhã entre Fluminense e Botafogo e Fluminense, né, no estádio Newton Santos, às 9 da noite. Vai apitar, gente, Bruno Arleu de Araújo, que estava afastado dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A desde a segunda rodada, quando marcou um pênalti polêmico para o Palmeiras na vitória sobre o Sport, lá na Ilha do Retiro, por 2-1. Nesse jogo, o Bruno Arleu marcou 2 pênaltis. Tá? Um deles foi muito questionado pela torcida, pela direção do Sport, e o Bruno Arleu acabou sendo afastado pela CBF. E aí ele volta, né, exatamente num jogo do Fluminense. Inacreditável. O mais surpreendente dessa decisão não é o Bruno Arleu voltar a apitar, porque uma hora ele ia voltar a apitar, né? O mais surpreendente dessa decisão é que não é comum os clássicos regionais serem apitados no Campeonato Brasileiro
por árbitros do mesmo estado. Isso não é comum no Campeonato Brasileiro. Antigamente isso acontecia, mas já tem alguns anos que isso não ocorre. Então eu realmente fiquei surpreso quando, né, vi que o Bruno Arleu tinha sido escolhido. Só para vocês terem uma noção, gente, a gente teve recentemente Flamengo e Vasco, arbitragem, Rafael Claus, Federação Paulista. Inter e Grêmio, arbitragem do Braulio Machado, Santa Catarina. São Paulo e Santos, arbitragem, Hilton Pereira, Federação Goiana. E aí a CBF coloca um árbitro do Rio de Janeiro para apitar Fluminense e Botafogo. Não é comum, não tem nada de errado, mas não é comum, tá? Não é comum. O Bruno Arleu já apitou até hoje 22 jogos do Fluminense, com 8 vitórias, 8 derrotas e 6 empates. Então, ele tem um retrospecto aí bem equilibrado, né? 8 vitórias e 8 derrotas do Fluminense. Inclusive, ele apitou neste ano, em 2025, o clássico Fluminense e Botafogo no mesmo estádio Newton Santos e teve reclamação por parte do Fluminense para variar, né? Para variar. Ele não marcou um pênalti claríssimo em cima do Canóbio no primeiro tempo. O VAR também não chamou. E no segundo tempo deixou de expulsar o Barbosa do Botafogo, que atingiu o rosto do Samuel Xavier. 2 lances capitais que poderiam ter mudado a história do clássico no Campeonato Carioca, né? Hoje a gente está falando aí de 7 derrotas seguidas do Fluminense para o Botafogo. O último clássico poderia ter tido uma história diferente. Se o Bruno Arleu tivesse apitado o pênalti em cima do Canóbio, se tivesse expulsado o zagueiro do Botafogo, mas ele não cumpriu a regra, na minha opinião. E aí vai apitar de novo um clássico Fluminense e Botafogo, agora pelo Campeonato Brasileiro. No VAR, quem vai estar amanhã é o Marco Aurélio Ferreira, da Federação Mineira de Futebol. Neste Campeonato Brasileiro, o Marco Aurélio já esteve no VAR de um jogo do Fluminense. Foi no Fluminense 2, Corinthians 0, lá em Itaquera. Ele, inclusive, chamou o árbitro de campo para assistir aquele lance do pênalti em cima do Kevin Serna. Lance que originou o segundo gol do Fluminense na vitória lá em Itaquera. Então, o árbitro de VAR será o mesmo do jogo do Fluminense contra o Corinthians. Tomara que a gente tenha uma boa arbitragem, que a gente não fique depois aqui do jogo, né, falando de arbitragem, de erro de arbitragem, que o Fluminense foi prejudicado. Tomara que não tenha nada disso. Tomara que seja uma arbitragem tranquila, sem problemas, discreta, né, e que a gente fale só de campo-bola depois que a bola parar de rolar. O técnico Renato Gaúcho vai comandar hoje à tarde lá no CT Carlos Castilho o último treino para definir a escalação do Fluminense para esse clássico de amanhã, tá? A tendência, gente, é que o Renato repita a mesma escalação inicial do jogo contra o Vitória. A gente deve ter Fábio, Samuel, Ignácio, Freitas e o René, Martinelli, Hércules e Ganso, John Arias, Canóbio e o Germancano. A comissão técnica, ela vai decidir também hoje se irá relacionar para esse jogo Fuentes, Guga e Renato Augusto. São jogadores que já vêm treinando no campo nos últimos dias. Porém, como o jogo é em gramado sintético, existe essa dúvida se vale a pena arriscar ou não levá-los para a partida, né, ou preservá-los para o jogo, por exemplo, contra o Aparecidense pela Copa do Brasil na terça-feira no Maracanã. Em relação ao Lima, que não jogou contra o Vitória, também não viajou para o Chile, o Lima deve ser relacionado normalmente, deve ficar à disposição do Renato Gaúcho. Quem tem ganhado moral com o Renato Gaúcho, gente, é o Nonato. Tá? O Nonato vem agradando nos treinamentos, vem também correspondendo em campo e está ganhando moral com o treinador. O Nonato recentemente teve o contrato de empréstimo prorrogado até o final de 2025, tem intenção de continuar no Fluminense e se a gente analisar as últimas atuações do Nonato, o único jogo que ele não apareceu muito, não teve muito destaque, foi no empate contra o Vitória semana passada no Maracanã. Agora, o Nonato, por exemplo, ele entrou bem contra o San José, né? Ele foi titular, jogou bem. Contra o Corinthians, ele entrou também no segundo tempo, no lugar do Lima, e foi bem na partida. E contra o União Espanhola, na quarta-feira, não só fez o gol do empate que salvou o Fluminense da derrota, como foi talvez o jogador mais lúcido
no meio de campo do Fluminense. Então, o Nonato tem ganhado aí moral com o Renato Gaúcho e certamente irá ganhar mais minutos. Enquanto isso, outros jogadores vão ter que, né, correr atrás do prejuízo aí para mostrar que tem condições de também ganhar minutagem com o Renato Gaúcho. Caso, por exemplo, do Lescano, que foi muito mal no jogo lá do Chile contra um adversário fraquíssimo. E aí pesa contra o Lescano o fato de ser jovem, tá num futebol novo, um time novo, o Fluminense é um clube muito maior do que o Libertad, né? O Libertad é um clube com pouca torcida no Paraguai, mas é um clube muito bem estruturado. Mas, né, não chega a ser um clube grande, um clube de massa, né? Então, assim, tem tudo isso pesa, tudo isso influencia. O tipo de jogo que se pratica no Brasil é diferente do praticado lá no Paraguai. Inclusive, quando o Lescano veio para o Fluminense, ele deu uma entrevista para uma emissora de TV no Paraguai e nessa entrevista estava participando ali o Max Biancucci, que foi jogador do Flamengo e hoje é comentarista de TV, e o Max Biancucci disse, olha, o futebol brasileiro, a primeira divisão do futebol paraguaio, ela chega a ser mais fraca do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, imagine a diferença, né, de realidade que o Lescano está enfrentando. Então, ele vai precisar de mais tempo de adaptação. Tomara, né, que ele possa começar logo a mostrar o seu futebol, que a gente sabe que o Lescano tem qualidade, mas por enquanto ainda está devendo e vai precisar correr atrás do prejuízo para ganhar mais minutos com o Renato Gaúcho. No mais é isso, tá, gente? Obrigado pela presença, pela audiência. Boa sexta-feira a todos. Mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu. Grande abraço a todos. Até mais.